Boa tarde, meu nome é Matheus e agora nós vamos estar começando nossa primeira aula sobre HTML e CSS. Nesse primeiro momento nós vamos focar mais no HTML, depois nós vamos avançar para o CSS. Mas vamos lá então. O que seria um arquivo HTML? Um arquivo HTML nada menos seria do que um arquivo de marcação de texto. Ou a sigla HTML significa Hypertext Markup Language, uma linguagem de marcação de hipertexto. E o que seria todas essas palavras estranhas aí, mano? O que isso significaria? É basicamente a estruturação do nosso site, a marcação do nosso site, a parte física do nosso site, física entre aspas, porque nós não tocamos, né? Mas vamos lá. Seria basicamente os inputs do nosso site, como por exemplo, o botão, os botões que você clica em cada site, ele é um arquivo HTML que faz, onde você digita seu nome, seu sobrenome, sua idade, sua data de nascimento. Todas essas coisas estão arquivadas em um arquivo HTML. E para você abrir e criar essas coisas, você precisa de um arquivo .html, que é a estruturação do seu site. E o que é um arquivo de CSS? Cascade Style Sheets. É uma folha de estilo do seu HTML. Então, se no HTML nós temos o botão, onde você digita seu nome, sua data de nascimento, essas coisas em si, no CSS nós iremos deixar isso bonito, deixar uma cor de fundo, uma imagem, o botão redondinho, essas coisas. Senão o seu site vai ficar parecendo aquele site do governo lá, todo esquisitão, todo feio. O CSS serve para deixar nosso site bonito, basicamente. Aqui eu tenho outra imagem que vai ajudar a assimilar melhor esse contexto, que é assimilando um HTML, o CSS e o JavaScript, que é uma linguagem mais avançada que nós vamos aprender depois, com o corpo humano, que seria basicamente assim. O HTML seria os ossos do corpo humano, que estrutura o nosso corpo humano, para a gente não cair molenga no chão. Então o HTML seria nossos ossos. O CSS seria o que deixa a gente bonito, nossa pele, se é mais morena, mais clara, se você tem cabelo grande, cabelo curto, barba, sem barba, cor do olho, tamanho do nariz. Isso seria o CSS do nosso corpo, basicamente. E o JavaScript seria a funcionalidade, os músculos do nosso corpo. Então, com o JavaScript nós vamos poder mover nossos braços para cima e para baixo, andar por aí. Só com o HTML e CSS nós não conseguimos andar, mas conseguimos ficar de pé e sermos bonitos, mas não andar. Com o JavaScript nós já conseguimos andar, pegar as coisas. Então, seriam os músculos do nosso corpo. Bom, para começarmos nossa aula, nós vamos estar utilizando um programa chamado Sublime Text. O que seria esse Sublime Text? É uma IDE. E o que é uma IDE? É basicamente um programa onde você usa para programar, que ele vai te ajudar a programar, ele vai te dar atalhos, vai deixar a sua experiência melhor do que, por exemplo, um bloco de notas. Se você quiser abrir o bloco de notas e começar a programar no bloco de notas, não tem problema nenhum. Tem pessoas, acho que é bem difícil ter pessoas que fazem isso na verdade, mas hoje em dia, mas se você quiser, se você não tiver nenhuma ideia no seu computador, um Sublime Text, um Visual Code, você pode abrir o bloco de notas e começar a programar no bloco de notas, sem nenhum problema. A ideia serve basicamente para facilitar a sua vida e deixar a sua experiência mais agradável. Inclusive, se você quiser utilizar o Visual Code, é uma ideia melhor que o Sublime Text, na minha opinião. Mas por que não vamos estar utilizando o Visual Code aqui? Porque o Visual Code é um pouco mais pesado. Não muito, mas é um pouco mais pesado. Então, meu PC ele não é muito bom, eu tenho que usar o Sublime Text. Mas se você tiver um PC melhor, então quiser usar o Visual Code, sinta-se à vontade. Bom, para começarmos aqui, nós temos que primeiro criar um arquivo. Eu recomendo você criar uma pasta para pro seu projeto, pro seu site todo, porque aí quando você estiver programando na sua ideia, você pode abrir essa pasta toda, então vai vir todos os arquivos que estão dentro da pasta do seu projeto aqui na IDE e você vai poder visualizar melhor isso. Então eu já me antecipei e já criei uma pasta antes. Nós vamos abrir aqui em File, ó, deixa eu mostrar já. Abrir aqui, File, Open Folder, ou se você não quiser abrir uma pasta, pode só criar uma New File aqui, ou abrir alguma pasta, algum arquivo que você já tenha, mas no nosso caso nós vamos estar abrindo uma pasta mesmo que vazia. Eu vou entrar aqui onde ela tá, que é esse o caminho dela. Vou abrir e já apareceu aqui a pastinha HTML que eu criei agora há pouco. Tá, agora nós temos a pasta, mas se programarmos aqui não vai aparecer nada, porque nós não temos nenhum arquivo. Então se a gente programar aqui e tentar ver lá no browser, por exemplo, não vai aparecer nada. O que nós temos que fazer? Nós temos que criar um arquivo. Então nós vamos criar um novo arquivo. Vamos usar Ctrl S no atalho para nós salvarmos esse arquivo. É um atalho aí para você estar salvando o arquivo, não só o arquivo, mas com todas as alterações que você vai fazer dentro dele. Vamos salvar esse arquivo como index.html. Por que index.html? Basicamente todos os navegadores, eles reconhecem esse index como a primeira página, primeiro arquivo que eles vão abrir ao abrir o seu programa. Então aqui nós podemos ter vários arquivos com vários nomes diferentes e tal, mas o navegador, por padrão, ele vai abrir primeiro o index.html. E o HTML eu já expliquei lá no começo, que é a linguagem de marcação de texto, de hipertexto. Então nós vamos escrever HTML e a própria IDE vai trazer para nós toda essa programação aqui básica,
que toda estrutura de site deve ter. Por isso que eu recomendo usar uma IDE não programar no bloco de notas, porque ela já dá facilidade para você, ela já traz vários atalhos para você ajudando e tal. Vamos começar a explicar o que seria cada código desse. O que seria esse doctype HTML? É o tipo do documento que é um HTML. Então aqui nós abrimos HTML e aqui nós temos o cabeçalho do nosso HTML. O que seria esse cabeçalho? Cabeçalho seria nada mais nada menos do que a parte de cima do nosso navegador. Quando nós formos para o navegador eu vou mostrar essa parte. O que seria esse cabeçalho? Aqui nós temos alguns comandos, basicamente falando o tamanho da sua tela, qual língua vai ser utilizada no seu programa. E aqui temos o corpo do nosso programa. O corpo do nosso programa é onde nós vamos programar, é onde tudo que está na nossa tela, quando entrarmos no nosso programa, vai aparecer. Então, tudo que nós vamos fazer, colocar botões, imagens, vai ser tudo dentro do body. Então, nós podemos aqui já começar e é assim uma boa prática você começar com Hello World. É um mito entre os programadores que sempre quando você for começar a programar uma nova linguagem, você tem que primeiro escrever Hello World, que dá boa sorte. Mas como nós fazemos para abrir esse arquivo? Você vai vir aqui no seu navegador, nos seus arquivos, vai abrir a pasta onde você salvou, dá 2 cliques nele e ele automaticamente vai abrir a pasta. Tá, e como nós fazemos para abrir esse arquivo que nós estamos programando agora, que nós acabamos de escrever Hello World aqui? Como que faz para nós visualizarmos isso numa página, num site, por exemplo? Bom, nós temos que vir aqui em nosso explorador de arquivos, achar a pasta onde nós salvamos nosso arquivo e dar 2 cliques nele, simplesmente. E ele vai abrir para nós o que nós escrevemos lá, Hello World. Então tá aqui nossa página index.html, tem outra aqui porque eu cliquei lá mais vezes. Mas tudo que nós escrevemos aqui, lá na nossa IDE, vai aparecer aqui. Então é assim que nós fazemos para visualizar o que nós estamos fazendo. Por exemplo, se aqui eu escrever Hello World, seja bem-vindo a primeira aula de HTML. Dá um Ctrl S para salvar. Como nós sabemos se está salvo ou não? Por exemplo, às vezes eu posso programar do monte, eu acho que salvei, vou lá ver e não está salvo. O que eu posso fazer? Simplesmente a ideia ajuda a gente aqui nesse ponto, ó. Sempre quando aqui tiver uma bolinha, tá vendo? Quando eu tiro o mouse de cima para uma bolinha, sempre quando aqui tiver uma bolinha, quer dizer que não está salvo. Ó, eu vou apertar Ctrl S agora, ele vai sumir a bolinha. Fica de olho. Viu? Parece sumir a bolinha, quer dizer que agora tudo que eu escrevi de novo aqui está salvo no meu arquivo. Então se eu vir aqui e recarregar a página, ele vai escrever tudo que tá lá. Tá, então já aprendemos como criar um arquivo, já aprendemos como abrir esse arquivo, como abrir a pasta do arquivo, o que é um HTML. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aprender comandos básicos do HTML aqui. Bom, vamos começar pelo que mais vamos usar, né, eu acho, que é a input. O que seria uma input? A input seria basicamente nada mais nada menos do que alguma coisa que você vai botar aqui, literalmente uma input, não sei direito a tradução, mas é alguma coisa que vai aparecer na sua tela. É alguma coisa em que o usuário pode interagir, onde o usuário pode digitar alguma coisa, digitar, por exemplo, o seu nome, seu sobrenome. Então nós vamos colocar input. Qual que é o tipo do nosso input? Nós agora vamos trabalhar com o type text, que é o tipo texto. E inclusive aqui, como eu já escrevi aqui e recarregar a página, vai aparecer aqui a nossa input para a gente digitar qualquer coisa que a gente queira. Então isso é basicamente um input. Nós temos o type text, o type date, tem o type number, que ele só aceita números. Ó, se eu digitar qualquer letra não vai, só aceita números. Você pode inclusive mexer por aqui. Temos vários tipos de type. No decorrer das nossas aulas nós vamos prestar mais atenção nisso. Então vamos lá, vamos começar aqui. Escreva seu nome. Basicamente aqui eu estou colocando meio que uma legenda antes do input e colocando input aqui para a pessoa digitar o nome dela. Tem que mudar aqui para type text e vamos ver lá como é que fica isso lá. Ó, escreva o seu nome e a pessoa que pode escrever o seu nome. No caso, meu nome é Matheus Nogueira e é isso. Esse é um dos inputs que você vai mais usar, porque todo lugar onde você vai, toda pasta que você abre, todo site que você abre, você tem que sempre estar digitando alguma coisa, ou seu nome, qualquer coisa, você tem que estar sempre digitando. Bom, a nossa próxima tag que nós vamos aprender aqui é a tag P. O que seria essa tag P? Seria basicamente parágrafo. E outra coisa que eu esqueci de explicar antes, o que seria essa sintaxe aqui, essas chaves que eu abri antes, maior, menor que, e por que o P tá no meio? Basicamente isso aqui é a sintaxe de qualquer programação, é a sintaxe do HTML em específico. O HTML só reconhece uma tag se tiver entre maior que e menor que. E o que essa sintaxe significa? Significa que
o meu parágrafo, ele começa aqui, meu parágrafo termina aqui. Então, independente do tamanho do meu parágrafo, ele pode ter tudo isso de linhas ou só uma linha. Independente disso, meu parágrafo, ele sempre vai começar aonde está a tag P e terminar aonde está a tag P. Então, vamos escrever aqui alguma coisa. Escreva seu nome, vamos colocar esse escreva seu nome dentro da tag P e colocar o input do lado de fora da tag P. Então, assim ficará o nosso site. Por que ele deu essa quebra de linha? Porque a tag P, ela possui um CSS embutido nela já, que é do próprio HTML. O que esse CSS faz? Essa estilização da própria tag P faz. Ela faz toda vez que a tag P terminar, toda vez que o meu parágrafo terminar, ela pula de linha e continua o código. Então, se eu tirar essa tag P daqui e tirar daqui, como vocês viram antes, ele não vai pular de linha, ele vai continuar na mesma linha. Mas se eu deixar minha tag P aqui, como é uma estilização própria do P, ele vai continuar na linha aqui. Uma coisa interessante para você que é programador usar é esse elemento aqui, inspecionar elemento. Essa configuração aqui de todo navegador tem. Você entra aqui em inspecionar elemento, ele vai abrir uma telinha aqui para você do lado. Inclusive, muitas pessoas já sabem que é isso, porque geralmente quando você está na escola e tal, você entra aqui para alterar os dados do site. Eu vou fazer muito isso. E aqui você pode só alterar as coisas que você está escrevendo e ali vai aparecer. Isso aqui é muito importante para quando você tiver um site gigante, várias divs, que eu vou explicar aí na minha frente, que é várias inputs. Você vem aqui, clica em qual input você quer. E você vai saber que essa daqui é a input, você vai poder ver a configuração dela, a estilização dela, vai aparecer aqui embaixo, qual que é o tipo dela, e você vai poder ver todas as configurações dessa input. A próxima tag que nós iremos aprender é a tag de título. Sempre quando você vai criar um site, a gente precisa de um título para esse site, ou não só para o site, mas, por exemplo, você tem que ter o título, tela de cadastro, escrito na sua tela. O seu título aqui e as suas informações aqui, basicamente. E como nós criamos esse título? O HTML, ele tem algumas pré-formatações de títulos maiores até menores. O maior título que é possível colocar no HTML por padrão é o H1. Então, toda vez que nós digitamos aqui, por exemplo, registro, ele vai escrever aqui registro, um tamanho de letra bem maior, porque é um título. Certo? Se eu abaixar aqui o H2, botar um H2, ele vai diminuir o tamanho. Salvei. Olha lá o tamanho. Diminuiu, viu? Então, cada vez que você diminuir aqui o H, ele vai diminuindo lá. Então, quanto maior o H, maior a letra. Quanto menor, menor a letra. E, se não me engano, vai até o H6. É do H1 até o H6. O H6 é o menor que existe. Cala bem pequenininho lá. É um título, mas é um mini título. Agora, nós vamos colocar um botão. Botão, tá, em inglês então é sempre botão. O que vai estar escrito nesse botão? Registrar. Ó. Tá, mas aqui tá registro, tá, escreva seu nome, pulou linha, a input e o botão aqui. Mas eu não quero que o botão fique aqui, eu quero que o botão fique embaixo. Ele quase muito embaixo, eu não quero que ele fique do lado. E eu também não quero usar a tag P de novo aqui no input, só para fazer pular a linha, para ter o botão. Bom, tem uma tag justamente para pular a linha, que é a tag BR. O que significa BR? BR é Broken Row, ou seja, quebra de linha. Então, toda vez que tem um BR, ele vai pular para a linha de baixo. Então, quando tiver esse input e tiver um BR depois, ele vai escrever o input, vai pular a linha e depois vai escrever o botão. Olha só para onde o botão vai. Peraí que eu acho que bizarro, tem mais um. Aí, ó. Pulou a linha. Com essas tags que nós já aprendemos aqui, já é possível fazer um site bem simples. Ó, deixa eu mudar aqui para H2. Tem aqui, escreva seu nome. Eu vou ter outro P aqui embaixo, escrito. Digite a sua idade. Que aqui vai ter outro input do tipo number, que a idade é um número, então type number. E vai ter um botão registrar também. Se eu recarregar aqui a página, vai ter registro, escreva seu nome. Meu nome, a minha idade, e a pessoa pode clicar em registrar. Então assim já seria o começo de um site. Como vocês podem ver aqui, tá tudo bem quadrado, bem básico, sem cor, a tela toda branca. Tá tudo aqui no canto esquerdo, não tá no meio como eu gostaria de estar. O botão tá todo quadrado. Isso é porque nós não demos início a nosso CSS ainda. Nós não estilizamos a nossa página ainda. Então ela tá bem crua. Mas com esse aqui, com esse básico, você já pode pelo menos começar a criar o seu site. Tudo bem que ele não vai ter uma função ainda, porque quando você clica no botão, ele não registra, não aparece uma mensagem que foi registrado. Mas com essas tags
ferramentas que eu acabei de ensinar, já é possível começar a fazer a estruturação de um programa. E essa foi a primeira aula. Muito obrigado por ter assistido e